Olá, bem-vindo ao movimento Amar Almas. Por que sabemos que devemos evangelizar, mas não fazemos? Esse é o tema de hoje. Fique aqui e você vai aprender muitas coisas sobre esse tema. Evangelizar é consenso teológico. Não é um problema de doutrina, é de prática. Quase todo cristão concorda com o ID. Poucos vivem o ID no dia a dia. Isso cria um conflito interno silencioso. Então, nós sabemos que todas as denominações, todas as igrejas concordam que deve haver evangelismo. É interessante que, alguns anos atrás, eu estava em uma viagem entre Estados Unidos e Europa, e dentro do avião, não vou citar aqui qual a religião, a denominação, mas vinha muitos missionários. E são missionários que estão habituados, treinados, e eles usam bater porta a porta, e eles geralmente estão espalhados em vários continentes do mundo. E aquilo me chamou muita atenção, porque até eles têm esse consenso enraizado do ID. Nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. E é interessante que entre designação, seitas e heresias, até as seitas e heresias, elas sabem o poder do evangelismo. E muitas vezes nós que somos cristãos, que somos convertidos, nascidos de novo, nós esquecemos deste compromisso e nós sentimos um conflito silencioso interno. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você às vezes fica cabisbaixo, você fica ansioso, fala, meu Deus, passou o ano, passou os meses, ou passou até uma vida, e eu não tenho nenhuma alma, nenhuma vida para apresentar diante de Deus. Então, o evangelismo, o ID, ele é um consenso em todas as denominações e religiões. A pessoa ama missão, assiste vídeos, vídeos missionários, pessoas choram com testemunho, mas passam meses, semanas sem falar de Jesus. Depois você vai sentir aquela culpa, né? Ou talvez você já foi uma pessoa que já pregou, já evangelizou, ou já foi até um missionário, ou você já fez missões, mas a sua atualidade, a sua vida, dentro dela você já não está mais fazendo nenhuma atividade missionária, ok? Porque o objetivo deste canal é despertá-lo para ganhar almas praticamente diariamente. Pastor, mas é impossível ganhar almas diariamente. Não é impossível, só falta foco e determinação. Se você quiser, você pode colocar uma meta de almas semanais, mensais ou anuais, ou até mesmo diária. Então, se você colocar na sua mente assim, eu vou conquistar 30 almas em um dia, eu vou conquistar 30 almas em uma semana, eu vou conquistar 30 almas em 30 dias, ou irei conquistar 30 almas em 3 meses. Então, você tem que partir dessa premissa. Eu irei conquistar almas e tenho uma meta. Vou conquistar uma alma por dia. Vou conquistar 2 almas por semana. Então, quando você pratica isso, coloca isso na sua mente, na sua essência, no seu coração, o ID vai se tornar natural. Então, você não vai ficar mais ansioso, preocupado, né, porque eu não estou evangelizando. Porque você sabe que deve evangelizar, mas você não faz, porque falta esse compromisso. Então, geralmente, lá dentro de você, você vai sentir culpado, peso espiritual e até frustração. É verdade ou não? E se você já passou por isso, deixa aqui no testemunho. Escreva aí, eu concordo. Eu não ganho almas porque falta prioridade. Você já sentiu que deveria falar algo e não falou? Já saiu de um lugar pensando, perdi a oportunidade? Acontece comigo várias vezes. É natural, é normal. Às vezes eu estou em um café, em um restaurante, em um avião ou em algum lugar dentro do transporte público
ou na rua, eu olho para uma pessoa e sinto vontade de chegar até aquela pessoa. Mas existe algumas barreiras. Geralmente, isso é um exercício. Geralmente, você vai ter que praticar como eu venho praticando. Às vezes eu me aproximo, eu chego da pessoa com uma frase de contato que eu vou ensinar várias aqui, como você tem que quebrar o gelo, né? Como furar a bolha, como você alcançar pessoas no dia a dia, no seu trabalho. E então há situações até corporal, o olhar. Há pouco tempo eu tive uma experiência em que eu estive em uma loja, conversei com duas mulheres, e no outro dia eu passei na porta da loja e vi uma daquelas mulheres, nós nos cumprimentamos e eu voltei para casa com um objetivo. E eu realizei o objetivo. Eu peguei este meu livro aqui, Não Abandoneis a Vossa Perseverança, que é um livro que eu uso como ferramenta de evangelismo, e eu ofereci o livro para aquela mulher. Então aqui foi um ponto de contato. E agora, quando ela lê o livro, que há versículos bíblicos, ela vai saber mais sobre mim, sobre a minha fé, sobre o Evangelho. Então, você pode criar os pontos de contato. Você deveria ter falado, mas não falou. Perdeu a oportunidade. O problema não é a falta de Bíblia, é o bloqueio no coração. Muitas vezes você não evangeliza, nós não evangelizamos, porque nós pensamos que eu não sei falar, eu não sei como que eu vou agir com aquela pessoa. Um dos objetivos do movimento Amar Almas é te treinar, te capacitar para isso, para demonstrar que não é você saber de Bíblia, não é você ser teólogo. Primeira coisa é você entender, compreender, ouvir aquela pessoa. Ao ouvir aquela pessoa, você vai gerar ferramentas para compartilhar o Evangelho na área que ela precisa ouvir e não no que você quer falar. Então, o evangelismo passa muito por isso. Você não precisa chegar pronto, não precisa chegar armado, não precisa chegar com um texto, com uma mensagem decorada. Basta você ouvir atentamente aonde está a ferida daquela pessoa. E o Espírito Santo, ele vai tocar profundamente ali e vai abrir uma porta, vai abrir uma janela. Isso acontece muito comigo, muito. Às vezes no silêncio da pessoa, às vezes no olhar da pessoa, às vezes na postura física, cabisbaixa. O nosso corpo fala. E quantas vezes você olha para alguém, você vê uma pessoa e você entende que aquela pessoa está triste, está amargurada, aquela pessoa está ansiosa, ela está preocupada. Aí é o momento de você quebrar a barreira e entrar ali para levar o evangelho, mas não armado, mas ouvindo atentamente, observando o movimento atentamente, ok? Então, um dos objetivos do movimento Amar Almas é esse. Então, uma grande barreira que nós podemos vencer é o medo, medo de rejeição. O medo de rejeição é humano. Evangelizar expõe vulnerabilidade. Rejeição fere o ego. Evangelismo nos coloca em posição de risco emocional e até mesmo de conhecimento geral, porque há pessoas que vão confrontar. Há pessoas que querem respostas prontas para perguntas complexas. Né? Há pessoas que elas vão fazer perguntas tipo assim: você pode provar que Deus existe? Você pode provar que o céu existe? Você pode provar que existe um Criador? Você pode provar que Satanás existe, que Jesus existiu? Então, estas pessoas, geralmente, elas estão formatadas num contexto em que não é muito falar, não é muito argumentar com elas. Você vai começar a entender, a fazer uma leitura daquela pessoa de uma forma diferente. Por exemplo, existe o evangelismo prático, um evangelismo rápido. Você saiu com um grupo de evangelismo. Você está na rua ou porta a porta e você encontra uma pessoa e você não sabe qual será a reação daquela pessoa. Eu passo constantemente por isso. Às vezes você bate numa porta de uma casa
e você é mal recebido, ou às vezes você vai entregar um folheto ou uma mensagem, a pessoa não quer nem saber, ela te trata mal, então você vai começar a ser casca grossa, né? Sabe o que é casca grossa? É aquela pessoa que sabe assim, eu não estou sendo rejeitado, eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo e você vai evoluindo. Talvez você vai abordar 10, 15, 8 pessoas e somente uma vai ouvir. E talvez você não vai ver nunca mais aquela pessoa, mas você gerou experiência no seu coração e alguma coisa que você falou, conforme a palavra de Deus nos fala, né, no que está cheio o coração, a boca fala. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, no evangelismo rápido, de porta a porta, de rua, ou num lugar que você não vai voltar mais vezes, é uma experiência missionária. É uma experiência evangelística, é uma experiência de rejeição. E também pode acontecer no seu trabalho, no dia a dia, pode acontecer aonde você frequenta, um vizinho, um familiar, um parente. Talvez você está evangelizando, pregando para um familiar, um parente há muito tempo, e vem aí o quê? Uma rejeição. Então, você vai começar a trabalhar isso no dia a dia, tá? O medo da rejeição é uma das primeiras barreiras que impedem você de ser um ganhador de almas. E você pode trabalhar com isso. Você vai, esse medo ele não vai desaparecer do nada. Não, você vai ter que exercitar, trabalhar, evangelizar, aprender a entender, a compreender as pessoas, o que está passando no coração delas. E aí o seu ego não será mais ferido, ok? Você não vai ficar numa posição de risco emocional. Muitas vezes, preferimos o silêncio à possibilidade de rejeição. Talvez você não teve coragem. Você não avançou, você não evangelizou, você não falou, porque com medo da rejeição, né? Exemplo bíblico, por exemplo, os discípulos, antes do Pentecostes, eles estavam trancados, escondidos, com medo dos judeus. Eles criam em Jesus, mas não tinham coragem. Então, hoje em dia, nós precisamos disso. Talvez você precise de ter esse ímpeto, esta coragem, né? Um ambiente de trabalho, um ambiente secular, o medo de ser rotulado como um fanático, medo de perder respeito social. Muitas vezes a pessoa não evangeliza porque ela não quer tomar esse rótulo. Ah, você é fanático. Ah, chegou o fanático, chegou o crente, chegou o que sabe mais. Preste atenção, esta pessoa talvez não é o seu foco. Essa pessoa que está te ofendendo, você não tem que preocupar com ela. Você vai orar por ela e você vai falar para ela assim, olha, estou orando por você e o dia que você precisar de alguma coisa, estou aqui para te ajudar. Simples assim. E vá procurar outras pessoas. E eu te garanto, eu tenho certeza que eu costumo dizer que evangelizar é como andar com uma antena parabólica. Lembra da antena parabólica? Quem é mais velho aí lembra, né? As antenas parabólicas, elas eram gigantes. E a nossa mente de evangelista, de missionário, tem que ser assim, uma antena parabólica, né? Você tem que captar tudo que está em sua volta, todos os movimentos, todas as percepções, como as pessoas estão se sentindo, como é que está o ambiente ali, e você vai chegar, conforme a Bíblia diz, você vai chegar sendo sal e sendo luz, ok? Então, você vai romper, aquela pessoa te rejeita, aquele amigo de trabalho, aquele colega, aquele conhecido, na sua escola, na faculdade, no seu ambiente social, no ambiente secular, então eles vão te taxar como fanático, mas aqueles ali, você já sabe como tratá-los. Estou orando por vocês e se precisar de mim, pode contar para qualquer coisa. Aí aquela pessoa vai ficar com aquilo na mente. Os discípulos passaram por isso, né? Eles estavam confiantes que Jesus, eles viram que Jesus tinha ressuscitado, mas depois do Pentecoste, depois que houve toda aquela presença física de Jesus ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então,
quando nós somos cheios do Espírito Santo, a rejeição, ela não passa a ser pessoal, né? O próprio Jesus disse, não rejeitam vocês, rejeitam a mim. Então, se você está passando por isso hoje, se você está preocupado, ansioso, mas eu tenho medo da rejeição, eu te dei aqui várias ferramentas para que você possa trabalhar, para que você possa sair disso. Então, o nosso tema foi, por que sabemos que devemos evangelizar, mas não fazemos? Nós vimos que evangelizar é um consenso teológico. Até as seitas e heresias, elas evangelizam, né? Todo cristão concorda com o ID. Poucos vivem o ID no dia a dia. Isso cria o quê? Um conflito interno silencioso, né? A pessoa ama a missão, assiste vídeos missionários, ela chora com testemunhos, ela sente vontade depois que ela sai de um evento, de ouvir um vídeo, de participar de um evento de missões, mas passa meses sem falar de Jesus para ninguém. Depois nós vimos que vem a culpa, o peso espiritual, a frustração. Você já sentiu que deveria ter falado algo e não falou? Então nós aprendemos aqui hoje também sobre isso, né? Como quebrar esse medo, esse receio. Você já saiu de um lugar pensando, perdi a oportunidade? O problema não é falta de Bíblia, é o bloqueio no seu coração, ok? E também nós aprendemos sobre o medo, sobre rejeição. O medo de rejeição é humano, é natural. Evangelizar expõe vulnerabilidades. E a rejeição, ela fere o ego. O evangelismo nos coloca em posição de risco emocional, ok? Preferimos o silêncio à possibilidade de rejeição. E nós vimos também exemplos bíblicos aqui dos discípulos antes do Pentecostes, trancados, escondidos com medo dos judeus. Eles criam em Jesus, mas não tinham coragem. Então, você hoje, na sua escola, no seu exemplo, no seu dia a dia, no seu ambiente secular, você vai romper esse medo e você aprendeu estratégias aqui para não ficar preso naqueles que te rejeitam, naqueles que te rotulam como fanáticos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, envie para algumas pessoas, para a sua igreja, para grupos, nos ajude a divulgar esse projeto aqui, Movimento Amar Almas. E se você quer aprender mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, né? Eu quero ser um ganhador de almas. E você vai entrar no grupo exclusivo do Movimento Amar Almas. O que é o grupo exclusivo? É um grupo onde eu posto ali mensagens diferenciadas, onde nós fazemos lives, onde eu indico livros, são livros que você vai ler. Eu costumo dizer que há livros que todo cristão, toda pessoa que gosta de ganhar almas, ele deve ler livros. Então ali eu indico livros e também os meus cursos e os meus livros, que são vários, que eu escrevo com um tema voltado para como ser missionário, aprender missões, né? Aprenda como ganhar almas. Esse livro é um livro sensacional de 298 páginas, então nós temos todo um processo, estamos montando, preparando mais esse movimento, porque ele vai chegar longe com a sua ajuda. Então, se você quer ser um ganhador de almas, entrar no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Instagram, Movimento Amar Almas, você mande uma mensagem, escreva aí, eu quero ser um ganhador de almas. E mande uma mensagem para mim, pode ser aqui no grupo, e depois nós vamos estar falando, ok? Deus abençoe você, não se esqueça, vamos amar almas.